Mateus 5, eu estava lendo sobre as bem-aventuranças, né? Sermão no Monte. E muito lindo aquela passagem clássica, né? Eu cheguei em capítulo 6 e como o Senhor me parasse lá, como se o Senhor ele me parasse dizendo, você precisa estudar isso mais, você precisa investigar isso mais. Comecei a realmente estudar sobre isso. É como se ele falasse para mim, não sei, né? Não de uma forma audible, né? Mas de uma forma que eu entendi, né? É essa que a sua igreja precisa, inclusive essa que a igreja precisa hoje em dia, estudar muito Mateus 6. Tá bom. Eu comecei realmente a refletir sobre isso, e tem muita coisa nesse capítulo 6 e 7 que me atingiu sobre a forma que nós fazemos essas coisas. A forma que a gente está dando, a forma que a gente está jejuando, a forma que nós estamos orando, a forma que nós estamos julgando ou não outras pessoas, a forma que nós estamos se relacionando com outras pessoas. E trouxe essa palavra um pouco forte para mim, que até a gente estava dividido se a gente deveria usar, que é a palavra hipócrita. Uma palavra forte. Uma palavra difícil. Ninguém quer ser chamado hipócrita. Vamos ser honestos. Se eu perguntasse a você quem é pecador, acho que todo mundo vai levantar sua mão. Eu sou pecador. Se eu falo para você, se eu falasse quem aqui é hipócrita, quase ninguém vai levantar sua mão. Sabe por quê? Porque ninguém se considera alguém que é hipócrita. Mas a verdade é, todo mundo tem um tinge disso, vamos dizer, um grau de hipocrisia na vida dele. E hipocrisia é alguma coisa que muitos de nós, a gente consegue identificar nos outros, mas tem muita dificuldade identificando em nossa própria vida. Então, eu tenho remédio para você hoje e ao longo das próximas 6 semanas. Vai ser duro, mas é remédio que nós precisamos. A pergunta é, você quer esse remédio? Se não quer, pode sair lá, vai para aquela igreja que vai falar o que você quer ouvir, que você é campeão. Você é campeão em Cristo, amém? Ou você pode tomar um remédio que vai ajudar você para ser mais como Jesus, amém? Isso que eu quero para vocês, porque eu quero uma igreja cheia de pessoas que vivem as suas vidas de uma forma coerente com a mensagem que eles pregam. Chega de igreja, falando de igreja em geral, né? Que vive de uma forma diferente. Deixa eu ilustrar isso. Vamos imaginar que você tem um amigo, esse amigo fala para você que beber álcool é errado, particularmente beber álcool em excesso, ok? Eu não estou tratando esse assunto hoje, tá bom? Mas você entra num restaurante e esse amigo seu, ele está lá totalmente bêbado. Qual a primeira palavra que vem na sua mente? Vamos dizer que você tem outro amigo que é muito exigente com a moralidade em casa. Quer dizer, a esposa, as filhas, os filhos têm o mais alto padrão para elas. Está tudo meio com a aparência de santidade. Mais tarde, você descobre que ele é abusivo com a mulher, com os filhos, de certa forma, muito duro. Qual a primeira palavra que vem na sua mente? Vamos supor que você tem um amigo missionário, que você está dando apoio todo mês. Você decide morar em outro país. Você decide fazer uma visita surpresa, né? Você vai lá, só para descobrir que cara só está surfando todos os dias. Tudo bem, até comendo fora, conhecendo garotas, não tem nenhuma missão, não tem nenhuma coisa que ele está fazendo. E você tem dado acima do seu dízimo oferta todo mês para ele. Qual a primeira palavra que vem na sua mente? Vamos dizer que você tem outra pessoa que aconselha as pessoas sobre casamento. Dá muito conselho, até livremente, até sem você perguntar. Então você descobre que ele está se separando da sua esposa sem nenhum motivo. Qual a primeira palavra que vem na sua mente? A verdade é que cada uma dessas histórias, para mim, é uma história real. It's not fiction. Todos nós conhecemos pessoas assim.
Todos nós talvez tenhamos sido aquela pessoa, ou alguém tem sido aquela pessoa que está aqui. Mas provavelmente a primeira palavra que vem na sua mente nessas situações que eu descrevi é hipócrita ou hipocrisia. Como uma pessoa pode dizer uma coisa e fazer uma outra coisa? Como uma pessoa pode pregar uma coisa e fazer uma outra coisa? Como uma pessoa pode ter tantas convicções, até convicções teológicas, e não viver a vida coerente com aquela mensagem, aquilo que ele prega tanto, ou ela? Este é o mistério da humanidade. O mistério da humanidade também é que a gente consegue perceber hipocrisia nos outros, mas nem consegue perceber isso em nós, né? Mateus 7,3, aquela clássica escritura sobre isso, diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Então, além de identificar a hipocrisia nos outros, que é complicado, é chato e também é triste. Eu não estou justificando nada dessas situações que eu falei. Mas o problema também é que a gente não consegue perceber isso em nossas próprias vidas, né? Então a Escritura diz isso. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, então você vai ver claramente para fazer isso com o seu irmão. Tira do seu irmão. A Bíblia nos encoraja a evitar hipocrisia. Ao longo desses 20 mais anos do ministério, eu nunca vi, poucas vezes, talvez menos que 5 vezes, alguém entrar no meu escritório falando: olha, eu tenho um trave enorme no meu olho e não posso apontar os fracassos e os pecados dos outros. Isso não acontece. Todo mundo está pronto para apontar os erros dos outros, inclusive os líderes do ministério, líderes de grupo de vida, líderes da igreja ou do ambiente onde você está trabalhando. Pode ser escola, pode ser empresa. Mas poucas vezes a gente, não poucos, mas menos, nós estamos considerando as nossas próprias vidas. Então, é complicado. Tirar algo do seu olho, me perdoe quem nunca fala essa palavra certo, é difícil. Sabe, você precisa de alguém para identificar onde está. Ou pelo menos você precisa de um mirror, uma reflexão de você mesmo para tirar algo do seu olho. Não precisa. A questão é: você está disposto a receber um remédio para ajudar? Ou alguém para identificar, para ajudar você a tirar daquilo que está no seu olho? Você precisa. E eu preciso. E a Bíblia nos dá muita orientação com respeito disso. Porque essas situações que eu falei são situações específicas e bem óbvias. Mas existe um outro tipo de hipocrisia que é um pouco mais sutil, uma hipocrisia religiosa, que Mateus 6 trata em particular. E não é simplesmente hipocrisia tão óbvia: o cara fala contra álcool, mas ele é bêbado todo dia. É outro tipo de hipocrisia que tem a ver com a forma que você está fazendo os seus atos de justiça, a forma como você está lidando com os outros. Deixa eu te dar um exemplo disso. Eu lembro quando Sofia tinha cerca de 7 anos, e alguns de vocês que são mais antigos na igreja já ouviram esse exemplo, né? Essa ilustração. Mas a minha filha tinha 7 anos, agora ela tem 14. Naquela época a gente morava no Brasil, eu não conhecia a Lene Barros, além da música. E ela estava com a gente tinha um iPad na época, YouTube, e a gente ouvia algumas músicas para as crianças, e a Lene foi uma, às vezes veio, né? Aquela música dela, Papai do Céu. Papai do Céu. E a Sofia, naquele dia, ela não foi autorizada para usar o iPad, porque ela estava em castigo, porque ela não tinha bom comportamento, então não podia usar o iPad hoje. E ela gostava muito de cantar as músicas, e até mesmo assim, a gente falou: não, hoje não vai usar, ok? E de repente eu entro na sala dela, no quarto dela, e ela está lá no cantinho cantando com o iPad. E ela estava cantando essa música: eu quero obedecer, contigo vou crescer e guardar a tua palavra em meu coração. Eu quero obedecer. E eu estou entrando no quarto dizendo: ela não está obedecendo.
she took my iPad sem eu autorizar. E ela está usando isso, cantando essa música que fala que ela quer obedecer. E esse, meus amigos, é o problema que nós temos na igreja. Não é? Como posso falar com um filho de 7 anos que é tão cute, tão... tira do seu olho. É difícil, né? Mas eu precisava corrigir ela naquele momento. Quanto mais nós precisamos que Deus nos corrige também. Porque muitas vezes, a gente faz a mesma coisa. Até eu acho que o livro de Amos, se não me engano, Amos, que o Senhor fala, acaba com as suas músicas, com essas canções, porque é barulho para mim, porque seus corações não estão no lugar certo. Nós precisamos ter nosso coração no lugar certo. Matt Redman, aquela worship líder de adoração famoso, ele passou 3 meses, na época de 90, eu acho que, sem fazendo música, com toda a banda, com todas as luzes, com toda aquela ação, porque ele percebeu que a própria igreja estava esquecendo a propósito da adoração. E nasceu, durante aquelas 3 meses, a música The Heart of Worship, a essência da adoração, que virou uma música mais conhecida no mundo na época, em termos de louvor. Eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu. Que coisa linda, né? Às vezes nós precisamos fazer isso. Não necessariamente em nosso ambiente de louvor, necessariamente, mas em nossa própria vida. Uma detox, para que a gente pudesse estar realmente entendendo o que o Senhor quer fazer em nossas vidas e compreendendo o que Ele quer fazer em nossas vidas. Amém? Então, esse ponto, hipocrisia religiosa, hipocrisia normal, tudo isso é um grande problema. E Jesus nos dá remédio. É um pouco duro, mas é necessário. Em Mateus 6, então, nós vemos em Mateus 5, Jesus está fazendo o seguinte. Em Mateus 5, ele está falando sobre como o cidadão do reino dos céus deve viver. Mateus 6, ele trata a prática da justiça. Como falei, como a gente dá, como a gente jejua, como a gente ora. E ele nos pergunta, será que nós estamos fazendo isso com os motivos certos? Essa questão, a questão de hipocrisia. Vamos assistir esse vídeo que foi criado para incentivar a gente a pensar sobre isso, sobre Siri. Acorda, pega o celular, abre o Instagram antes mesmo de falar com Deus. Mas está tudo bem, porque na legenda posta um versículo. Já no coração, muita ansiedade e uma busca incessante por aprovação. Prepara o cenário perfeito para impressionar o outro, mas no quarto, distanciamento e silêncio. A pose da família perfeita só aparece na foto, para esconder que já faz muito tempo que não se sentam juntos à mesa. Será que existe um script para parecer mais espiritual? Mostrar que faz jejum? Postar um café e devocional? Uma fé instagramável? Roupas de grife ostentam juros enormes no cartão de crédito. Quantos elogios? Quantos likes? Quantos filtros você precisa até se reconhecer? O que se mostra impressiona o outro. E Deus? Se Ele vê o que ninguém vê, o que devemos fazer? Ser de verdade, ser real, cultivar uma fé genuína e buscar não ser como os hipócritas. E aí, o que vocês acham? Vai ser uma bênção? Amém? Vai ser uma bênção. Porque só existe um pouquinho de ostentação do imigrante aqui em Orlando. Só um pouquinho, você não acha? Só um pouquinho.
Meus amigos, Deus quer tratar isso em nossas vidas. Amém? Não é uma questão de usar a mídia social, não é uma questão de ter influência, não é uma questão nada disso. É uma questão dos motivos dos nossos corações para todas as coisas que nós estamos fazendo. Os atos religiosos, tudo que a gente faz online, tudo que a gente faz em termos de na igreja e fora da igreja. Deus quer um povo que está dando o seu melhor com um motivo melhor. Amém? Ele quer autenticidade. Ele quer verdadeira justiça, não falsa justiça. Na época ele estava apontando, inclusive, os fariseus, né? Em Mateus 6, 1 a 4, ele está tratando a forma que nós damos. Vou passar só uns 8, 10 minutos falando sobre isso. Essa é a primeira parte do sermão, como nós damos. Mateus 6, 1. Tenha cuidado de não praticar suas obras da justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Versículo 1 é a base para todo Mateus 6. Está entendendo? Como a gente dá, como a gente ora, como a gente jejua. Se fizerem isso, vocês não vão ter nem recompensa do seu Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E lhe garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, vai te recompensar. Então, a gente está vendo o primeiro tipo de hipocrisia religiosa nesta passagem, que é a forma que nós estamos dando um para o outro. Dar pelo motivo errado. Tenham o cuidado. Cuidado aqui no grego significa você precisa estar constantemente em guarda. Jesus está enfatizando aqui um perigo sutil. O perigo é que mesmo coisas boas, mesmo os atos justos, podem ser corrompidos por motivos errados. Cuidado para não praticar nossa justiça dessa maneira. Inclusive, isso é conectado com Mateus 5:20, quando ele está tratando os fariseus. Nossa justiça, na verdade, como crente, deve exceder a justiça dos fariseus. Então, o problema não é o ato em si, mas o motivo por trás para ser vistos pelos homens. Se você está dando, jejuando, orando, qual é o seu motivo? Seu motivo é louvor humano, então a recompensa é o louvor humano. A recompensa celestial requer motivação centrada em Deus. Então, a pergunta para nós é, a nossa motivação, quando nós estamos dando, por exemplo, é centrada em Deus. Isso é mais fácil dizer do que falar do que fazer, né? Então, quando você der, interessante, quando, todo mundo fala quando. Quando você der, não é se. It's not if, it's when. Então, o ponto é o seguinte, tem a expectativa aqui, que quem é crente está contribuindo. Está contribuindo para a igreja, está contribuindo para o templo, né? Está contribuindo para aqueles ao seu redor, está contribuindo para a sua família, para as pessoas nessa cidade. When you give, not if. Quando você der. Esse é o primeiro ponto. Now, presumindo que você está dando, não chama atenção para si mesmo. Nessa época no templo, na época de Cristo, havia essas grandes caixas de coleta em forma de trombeta, onde as pessoas davam as suas ofertas, chamada shofar baus, não sei a palavra, né? Certo? Porque se assemelhavam aos chifres usados na adoração. Quer dizer, quando as pessoas ricas, em particular, davam moedas grandes, faziam muito barulho, jogando eles lá dentro. E algumas pessoas traziam intencionalmente muitas moedas pequenas, mas muitas, em vez de algumas grandes, para que o som seria muito alto naquela época. Chamaram a atenção de todo mundo. Quanto mais alto o barulho, mais impressionadas as pessoas ficavam. Então, é interessante isso. A imagem de Cristo, de Jesus, de tocar uma trombeta, provavelmente era baseada nesta prática. O ponto é, algumas pessoas não doavam apenas para ajudar, eles doavam para serem
serem ouvidas. Serem ouvidas. Eles faziam suas doações visando a glória pessoal. Interessante, né? As pessoas dando para serem ouvidas. Será que isso acontece na igreja também? Já conhece aquela igreja que toda liderança é só pessoa rica? Ou presbítero, só a pessoa mais rica na igreja? Não importa se eles têm qualificação. Quem já presenciou isso? Se ele é rico e tem qualificação, ele é como qualquer um. Ele tem direito de ser considerado para ser um presbítero. Nós precisamos prestar atenção. Quem nós estamos colocando no palco, quem nós estamos considerando líderes. Mas tem outra gente que é rica, que tem muita condição, que está dando de uma forma anônima, ajudando muitas pessoas. Esse é o perfil da pessoa que eu gostaria de também. Essa pessoa pode ser um líder. Que ele entende o que significa ser generoso. Amém? Você está tocando uma trombeta quando você doa, né? Acho que a maioria de nós não postamos na rede social quando estamos doando. Mas ainda melhor quando nós estamos nem contando para as pessoas. A Bíblia diz que é muito bom fazer isso em segredo, né? Nós precisamos considerar isso no contexto de outras passagens da Bíblia. Isso não é uma regra em cada situação. Tem momentos que você precisa avisar a pessoa que você está dando para abençoar a pessoa, para que aquela pessoa seja encorajada, que saber que você está dando para aquela pessoa. Nem sempre tem que ser anônimo. Mas a Bíblia está orientando aqui na questão que você tem a coração voltada para a hipocrisia. É melhor dar de uma forma anônima. E tem gente que faz isso aqui, amém? Então isso é um princípio para a gente aprender, até praticar. Eu faço isso, você deve também. Tem momentos que eu quero fazer de uma forma anônima. Tem outros momentos que eu acho melhor para a pessoa saber, porque pode ser encorajado sabendo que eu estou ajudando. O ponto é o seguinte, vamos sempre considerar o coração do Senhor, sempre estando dirigido pelo Espírito Santo em cada ação, quando nós estamos dando. Quando? Não sei. When we give, not if we give, right? Porque a palavra hipócrita também significa que nós estamos focados nessa trombeta, anunciando caridade. Isso é terrível. Hipocrisia, na verdade, é quando a religião se torna uma performance. Difícil. Nós lidamos com isso. Abertamente, eu vou falar com vocês. Eu e Kleber, nós lidamos com isso. Como nós podemos criar um ambiente que é constantemente engajante, relevante, legal, sem ser excessivo, sem perder a essência. Nós estamos sempre com isso em mente. Mas glória a Deus que você tem líderes que estão pensando assim. Eu não falo isso com arrogância. Eu falo isso porque é verdade. Nós precisamos sempre lembrar que Jesus é o centro do palco. Que o foco deve ser Jesus. E não é diferente nossa... Porque o culto não é uma performance. O culto não é uma performance. Não é. Tem igreja que tem até competição entre os pastores que têm cultos que é melhor. Isso é surreal. É oposto. O culto não é uma performance. O culto é uma oportunidade de focar em Deus. Amém? Então, enquanto eu sou pastor aqui, eu quero sempre que nós temos esse foco. A gente vai falhar, com certeza. Já falhamos algumas vezes. Mas vamos fazer o nosso melhor. Não ser hipócrita também na forma que a gente cultuar. Jesus está dizendo que performance é que está acontecendo nas sinagogas e nas ruas. Jesus está dizendo, vocês querem ir aos lugares onde você tem a máxima visibilidade. Isso torna a sua caridade completamente performativa por natureza
então o seu coração está focado nisso. Ela é feita para você, para ser bem. Eu não tenho tempo hoje para tratar a questão de mídia social, a gente vai fazer isso no futuro. Mas qualquer ato de adoração, quando é transformado em teatro, essa é a definição de hipocrisia. Se o aplauso dos homens é o seu objetivo, isso é tudo que você vai receber. Isso vai no longo prazo deixar você espiritualmente falido. Então, não doe. A gente vai falando sobre doações, né? Sobre dar, sobre give, desta maneira. Vamos continuar aqui. Versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu pai, que é feito em segredo, vai te recompensar, graças a Deus. Jesus está usando essa mão esquerda e direita para enfatizar o segredo. Ele está dizendo, a tua generosidade deve ser tão natural, abnegada, que nem sequer seja totalmente registrada por nós mesmos. Conhece pessoas assim, tão generosas? Tem muita gente nessa igreja generosa. Tem muita gente que dá de uma forma anônima. Tem muita gente que ajuda pessoas a completar aluguel, que ajuda com cesta básica, que ajuda com muita coisa. Glória a Deus. E se a gente tivesse mais pessoas assim, glória a Deus. Muita gente faz só por amor pelo Evangelho. Às vezes eu nem sei o que está acontecendo. Muitas vezes. Até melhor, porque já tem muita coisa no prato. Vamos fazer nosso melhor. Quando deres dar em secreto, se for possível. Porque Deus valoriza a fidelidade oculta. Mesma coisa com a igreja, nem sempre irmão. A igreja mesmo. A igreja precisa de dízimos ofertas. Talvez Deus está chamando você para dar extra. Você tem resistido. Tem a oportunidade de fazer isso, amém? Então o ponto é, e às vezes a nossa recompensa é incrível. Eu não posso garantir que sempre recompensa é sempre prosperidade, mas muitas vezes é. A maioria das vezes Deus acaba, de certa forma, nos abençoando de volta. Isso, na verdade, não é uma fórmula, mas Malaquias nos diz, inclusive, teste. Teste. E Deus acaba nos abençoando. Muitas vezes eu fiz alguma coisa e Deus me abençoou depois. Tem um sacrifício financeiro, Ele me abençoou depois. Mas uma vez, fiz alguma coisa além do normal, até sacrificando. Dia seguinte, o carro quebrou, mais um bill de $1.500. Eu pensei, Deus, eu dei alguma coisa aqui, agora meu carro quebrou. Isso foi alguns anos atrás, né? Deus está falando, a sua alegria deve ser que eles tenham alegria porque você abençoou essa família. A sua alegria não é se você receber alguma coisa de volta. Amém? Porque todos nós temos um pouquinho isso em nossa mente. Vamos ser bem honestos. Se eu der, Deus vai me abençoar imediatamente. Deus está me lembrando, isso não é sobre você. A gente não tem garantia de prosperidade, a gente não tem garantia de bênção. Mas é incrível como Deus acaba nos abençoando quando a gente vive uma vida de fidelidade, de amor, em dar para outros, em abençoar os outros. Então, encorajamento para vocês, não seja hipócrita em suas doações, não vive para o louvor dos homens, vive de uma forma onde você está abençoando as pessoas. Encerrando com uma história, eu lembro, ouvindo a história de uma pessoa, né, uma mãe, inclusive, que estava com muita dificuldade, porque o marido dela, infelizmente, abandonou. Ela tinha 3 filhos, ela estava trabalhando 2 trabalhos, ela não estava conseguindo. As contas não fecharam, ela não estava conseguindo pagar as contas. E ela contou para mim, de uma forma milagrosa, sempre um saco de groceries chegava na porta dela em certos dias quando ela precisava. E aconteceu ao longo dos anos, não foi muitas vezes, mas talvez 2, 3 vezes ao longo do ano. Ela nunca sabia quem fez isso. Mais tarde, ela descobriu, foi a avó que cuidava dessas necessidades à distância.
que também tinha uma situação complicada financeiramente. Também estava num orçamento limitado, mas ela fez tudo para abençoar essa mãe. E ela fez de uma forma anônima por anos e anos e anos. Nem contando com o prayer group, nem contando com a igreja, nem contando para as amigas ou amigos. Se a gente tem uma igreja cheia de pessoas assim, deixa eu falar, os céus vai invadir a terra. E isso que eu quero ver mais. Atos feitos em segredo, em secreto, para impactar vidas. Então eu tenho uma aplicação para vocês essa semana. Além de considerar a coisa principal, que é, será que eu tenho um pouco de hipocrisia na minha vida? Que você deve refletir sobre. Além disso, faz alguma coisa, culto em segredo. Abençoe alguém nessa semana. Talvez seja a própria igreja. Talvez seja alguém nessa cidade. Talvez seja alguém que está precisando de cesta básica, alguma coisa assim. Ah, mas pastor, não tenho condição financeira. Amém. Pode abençoar de uma outra forma. Pode conciliar alguém. Pode discipular alguém. Pode dar uma palavra para alguém. Amém. Que a gente sabe que dando não é simplesmente financeira. Mas de qualquer forma, vamos fazer coisas mais em secret. Eu tenho certeza que nosso Pai vai nos dar, Ele vai nos recompensar. Cara, que coisa incrível. Eu prefiro que nosso Pai Celestial nos abençoe assim, em vez de simplesmente receber o aplauso dos homens. Mais tarde, muitos anos no futuro, ninguém vai lembrar os likes, as curtidas. Ninguém vai lembrar quantos seguidores nós temos necessariamente. Mas eles vão lembrar as vezes que você e eu, a gente doou, a gente contribuiu, a gente abençoou aquela pessoa. Com o coração no lugar certo. Porque quando está feito com o coração certo, tem natureza eterna. Isso faz toda a diferença. Então, nossa aplicação hoje. Será que você tem um pouco de hipocrisia na sua vida? Deixe o Senhor tratar isso na sua vida essa semana e durante essa série. E segundo, o que você poderia fazer para abençoar alguém de uma forma anônima ou pelo menos de uma forma onde você não está mostrando para todo mundo? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você muito através desse ato essa semana. Amém? Se vocês têm deveres de casa, homework, eu quero ouvir essas histórias. Eu quero mesmo. Vamos ficar de pé. Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado por tua palavra. E entendemos, Deus, que todos nós temos certo grau de hipocrisia. E tu está nos chamando para trazer isso para os pés da cruz. E de certa forma, que tu possa, melhor dizer, que tu possa simplesmente remover isso de nós, Senhor. Para que a gente pudesse viver vidas mais livres. A gente falou hoje sobre a ata de dar. Mas tem muitas outras coisas que tu está tratando nos nossos corações. Que possamos viver vidas coerentes com essa mensagem que nós pregamos. Que possamos ser pessoas que não são hipócritas. Que possamos colocar os teus propósitos no trono das nossas vidas. Cristo no trono das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por Mateus 6. Obrigado por tua fidelidade. Entendendo, Senhor, que graças a Deus, por causa de um ato na cruz, nós temos a esperança. Mesmo a pessoa mais hipocrítica entre nós, Senhor, temos a esperança por causa da sua obra na cruz. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.